Fala galera, e aí, tudo bem? Vamos falar então de uma temática que é livre comércio e a dinâmica de formação dos blocos econômicos regionais. O que nós tivemos nos últimos anos? Uma tentativa de ampliação das relações comerciais na economia mundial, mediante a formação de blocos econômicos regionais. A última grande tentativa envolveu um grupo de países da chamada Bacia do Pacífico, envolvendo uma das maiores economias do mundo. Então veja o estilo de questão que apareceu com um texto sobre a formação do Tratado de Comércio entre esses países, o chamado Transpacífico de Comércio Livre. Olha só, a sigla é TPP. O acordo já é considerado o maior tratado de livre comércio do mundo. Então ele está me trazendo um texto que retrata essa realidade desse acordo, que foi firmado no final do governo de Barack Obama, envolvendo os Estados Unidos. O ideal era ampliar as relações de troca mediante a eliminação das tarifas comerciais. Então isso trazia uma expectativa muito positiva para o mercado global, porque esperava-se um intenso fluxo de mercadorias entre esses países. Então aí nós vamos para três questões essenciais. A primeira, isso era uma realidade do governo de Barack Obama. Com a ascensão do novo governo nos Estados Unidos, o meu querido Donald Trump, que eu carinhosamente chamo de Donald Twitter, essa política mudou bastante. E uma das grandes questões é se retirar desse tratado. Então essa questão ela apareceria para você como uma questão de atualidades. Se você sabe as tendências de mercado e as contradições que envolvem esse tema na atualidade. Então ele está me trazendo um texto elucidativo para que eu possa entender toda a dinâmica e depois ele entra com questionamento. Olha só, a entrada em funcionamento da TPP pode significar para o Brasil outro aspecto importante. Ele não está falando da realidade do bloco em si. Ele está falando de um país que não faz parte do bloco e o que esse país, que no caso é o Brasil, poderia ter de reflexo. Então ele fala, olha lá, item A, o aumento do investimento direto no setor produtivo, já que a TPP visa também investir e comercializar com os mercados emergentes. No item B, o fortalecimento do Mercosul, já que alguns dos países membros da TPP também têm interesses comerciais no Brasil e na Argentina. Item C, a perda de importantes mercados consumidores de commodities, já que alguns membros são concorrentes diretos do Brasil nesse segmento. E item D, a necessidade de ampliar suas relações com os países do Mercosul, visando criar estratégias de fornecimento de produtos industrializados para esse novo mercado. E letra E, o surgimento de uma nova modalidade de blocos econômicos, que permite a troca de mercadorias sem taxações independentes da associação formal de um novo membro. Se você prestou atenção em cada um dos itens, você não teria dúvidas. Por quê? Nós temos 4 itens que não se associa à ideia que está trabalhada no texto. Então você poderia literalmente excluir esses itens e ficar somente com a letra C de casamento. Por quê? Olha só, aumenta os investimentos diretos no setor produtivo. No Brasil, o Brasil não está nesse bloco. Então você está fora. Por isso que eu circulei Brasil, porque é a referência do exercício. Olha o B, olha o que ele diz. Fortalecimento do Mercosul. O Mercosul não tem tratado com esses países, ao contrário. Então eu não posso pensar isso. Olha o item D de dado. Necessidade de ampliar suas relações com os países do Mercosul. Você percebeu que o item D, ele repete a ideia do item B? Então um elimina o outro. Você já pode excluir. É uma questão interpretativa. E olha o item E, o surgimento de uma nova modalidade de bloco econômico. Não há aqui, uma nova modalidade. É a mesma. É a ideia de você liberar o comércio entre países por meio de redução de barreiras alfandegárias. Então veja o tanto que às vezes, mesmo você não tendo um conhecimento profundo, é possível você fazer o exercício desde que você tenha tranquilidade, calma para interpretar as questões. E aí nós aproveitamos e colocamos para você uma noção geográfica dessa temática. Porque os países que fazem parte deste
seria um país da chamada região do Pacífico. Mas o que ocorreu? Como eu citei no primeiro caso, você deve ter o primeiro cuidado que isso é uma realidade do final do governo de Barack Obama. Donald Twitter mudou isso. Qual que é o segundo caso? O peso dos Estados Unidos. Ao sair do tratado, muitos entendem que esse tratado passa a ter pouca expressividade, porque este era o país mais importante. Saindo, ficou o quê? O Japão como mais importante, mas que já tinha uma boa relação comercial com esses países. E qual que é o terceiro ponto? Que essa nova política nos Estados Unidos demonstra que o atual governo não tem interesse em continuar com essas propostas de ampliação do comércio mediante a eliminação de barreiras comerciais. Ao contrário, o que ele fez? Declarou uma guerra comercial com a China, que é a segunda maior economia do planeta. Então é uma guerra de titãs. E, por consequência, não dá para prever os efeitos futuros dessa guerra. Mas, sem sombra de dúvidas, existe aí um forte risco de recessão que ameaça a economia global. Ora, estou perdido. Não tenho percepção do que é bloco, do que é tratado. Eu estou perdido. Então assista a nossa videoaula sobre blocos econômicos. Temos lá etapa por etapa de formação dos blocos, tudo detalhado para você, de forma extremamente didática. Mas por que você ainda não tem? Porque você ainda não se inscreveu. Por que você ainda não se inscreveu? Está perdendo tempo? Perde não. Eu te espero. Grande abraço.